Olá, queridos telespectadores aqui do Tríade Sistêmica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no qual a gente vai falar mais uma vez sobre relacionamentos, direito e vida, que é o nosso tema principal. Eu sou Patrícia Andrade, advogada e professora, e hoje, mais uma vez, meu grande convidado, Hélder Caldeira. Muitos de vocês já conhecem por aí, porque notícias sobre ele não faltam nesse mundo. Hoje é advogado, é escritor, podia ter trazido seus livros, eu esqueci, mas a gente bota no final do podcast os links lá. E também foi jornalista, né, Hélder? Sim. Conta aí um pouquinho da sua trajetória pra gente nessa vida. Olá, Patrícia. Olá a todos. Prazer estar aqui de novo. Enfim, eu começo minha carreira como jornalista, né? Eu sempre digo assim, eu não sou nem advogado, nem jornalista, eu sou escritor. Olha aí. O meu elan, a minha alma é de escritor. Então, assim, isso para mim, aceitar isso, entender isso e começar a ver como você trabalha isso, foi um grande desafio, um longo tempo. Né? Mas é bem isso. Então, o jornalismo é um acidente. Conta aí pra gente, você não é daqui, você é de uma cidade que eu acabei de descobrir que é uma das mais antigas que existe, de Paraíba do Sul, ali na região serrana do Rio. Deve ser muito bonita a cidade, imagino, pelo local, né? É muito bonita. A região serrana do Rio é muito bonita, né? E o imperador dizia que era a Suíça brasileira. Olha aí. Então, por isso, ele escolheu Petrópolis para fazer a casa de verão dele, né? Então, o clima é muito bom. Gosto muito da minha cidade natal, uma cidade histórica, Paraíba do Sul. E eu fui exatamente para Petrópolis, que é a cidade vizinha, para estudar. Mas aí tudo aconteceu ao mesmo tempo. Meu pai faleceu, eu sou filho único, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de Direito. Eu sempre quis fazer Direito. Ai, gente, eu não entendo essas pessoas que sempre quiseram fazer Direito. Mentira, é uma brincadeira, mas é porque eu não queria. Mas hoje eu me pergunto, eu falo assim, gente, de onde eu, criança, tirei assim que eu queria fazer Direito? E toda essa decisão, né? E era uma decisão antiga, uma decisão de criança. Né? Você sabe que, pro lado sistêmico, que normalmente quem faz direito, né, e segue principalmente essas carreiras assim, policiais, juiz, MP, advocacia em si, porque tem um senso de justiça e uma vontade de fazer justiça muito grande. Às vezes por situações que aconteceram que a gente nem sabe, que são coisas inconscientes, né, que vêm de gerações. A atuação do inconsciente. E que trazem pra gente esse senso de fazer uma justiça, né? Talvez seja. E assim, se a gente for pensar, falar da trajetória, é bastante isso. Porque eu vou para o jornalismo como era o que dava para pagar, porque eu já trabalhava com isso, escrevendo textos. De freelance, assim, para os jornais locais ali e tudo. Isso. E eu venho fazer Direito muito tempo depois. Eu fui aluno da Patrícia. Foi meu aluno, gente. Fui aluno dela. E hoje é meu colega. Meu colega é professor na faculdade, aliás. No lugar. Super bem falado ele. Eu não esperavam menos que isso. Enfim. E no jornalismo eu vou exatamente para a área de política e justiça. Olha aí. Então tem realmente um critério, A gente nunca sabe, na verdade, né? Você sabe que outra coisa que falam que a nossa primeira profissão, não a que você escolhe, a primeira profissão que você exerce, ela é seria a profissão para sua família. É como para você dar de presente para sua família. Olha, estou fazendo isso por vocês. Por vocês. E a segunda profissão, que muitas pessoas desviam a carreira depois, é o que a gente quer. Olha. Exato. Não é legal isso? Enfim, eu fiz a escolha do trabalho mesmo, assim, e pela família, porque assim, eu tinha virado o chefe da família naquele momento. E super jovem, muito jovem, muita responsabilidade. Era o que dava para fazer, né? E não perdi nada, não é uma coisa, podia ter feito, não fiz, não. Não foi pesado, aquela coisa, estou carregando fardo, né? Foi incrível, eu digo que eu tive muita sorte, assim. A gente fala sorte, gente, A gente traz a sorte, né? Porque não é uma coisa leve e inconsciente e que acontece. É muito trabalho. Eu virei noites e madrugadas escrevendo. Houve uma época que eu escrevia
semanalmente para 40 jornais. Meu Deus, e Então, tudo assim, no mesmo tema. Só que assim, as pessoas falam, pô, mas você escreve 40 textos, isso é maluquice. Não, você escreve num jornal que vai ser, um artigo que vai ser publicado num jornal do Amazonas, ele pode ser publicado no Piauí, no Rio Grande do Sul. Então, você tem uma replicação de artigos. Mesmo assim, me exigia escrever vários. Tá, e numa época que a internet ainda não era tão Não, proliferada, assim, não né? Vamos era. dizer, essa coisa fácil de... Não mesmo. Você já entra no site e já Quando eu, coloca, né? quando eu mudei, não mesmo, não tinha essa... Você não chegou a pegar máquina de escrever? Eu imagino que Peguei você na tenha escola. uma. Peguei na Todo escola. escritor tem uma guardada em casa. Peguei na escola. Não tenho, você acredita? Mas eu peguei na Na escola. escola? Você pegou na escola? Peguei, Você eu não é peguei, tão mais velho que eu. e vou te dizer, eu peguei na escola e eu gostava de fazer os trabalhos Na máquina. na máquina. E era máquina ainda de fita. Era uma máquina de fita que você tinha que pingar, fazer uma sujeirada e você ia com a mão. O parágrafo terminava, você ia com a mão, tchom, voltava. E o meu sonho era ter uma máquina elétrica. Tinha Olha uma aí. máquina elétrica Olha já. aí. E aí, Que ela fazia o tchon sozinha. você colocava a margem, colocava No o papel ali tamanho, a a margem da margem. folha, e ela automaticamente, quando chegava no final, ela voltava. Ah, que E a letra, maravilha. e aí era assim, uma parte mais bonitinha de fita, não dava sujeira, os textos ficavam bonitos. Olha que coisa louca. Não é? E assim, meu primo tinha um supermercado que ficava em frente à minha casa, né, lá em Paraíba do Sul. E eles tinham uma máquina elétrica. Aí chegava à noite, ele fechava o mercado, eu pedia a máquina emprestada. Eu, Ah, é. eu pedia a máquina emprestada para Claro. escrever. Então, assim, mas não tem, engraçado, não fiquei nenhum resquício, assim, da máquina de escrever. Mas eu sou da época da Da máquina de máquina. escrever. Eu não fui na minha escola, para mim não teve máquina de escrever, mas eu adoraria ter aprendido um pouco de datilografia. Eu usava brincando, né? Acho que meu avô tinha uma em casa, porque ele é advogado também, tinha uma velhona Aham. lá, deve estar guardado. Mas que o trem é difícil, é. Não, até... E aí eu queria, porque, ó, as coisas, né? Eu queria fazer datilografia, era meu sonho, saber Aí, digitar, né? E nunca fiz datilografia formalmente, mas uhum, digito muito bem por conta dessa época de de máquina. tanto... Mas, ó, eu vou fazer 50 anos daqui a 3 anos. Então, você não é muito diferente de mim. Eu tô com 47, Eu tenho então... 43, só tem 4 anos de diferença. Mas faz uma diferença imensa, A tá? depender, da década de 70 para 80, Houve uma transição da década de 70 para 80 foi grande, né? que foi grande, tecnológica sobretudo. E vamos conversar aí. Eu não falei o tema. Me desculpem, minha gente. O nosso tema hoje é sobre a fake news, né? Sobre Isso. essa questão toda aí que afeta todo mundo. Para o direito também é um problema maior, mas eu acho que maior que para o direito é para a própria sociedade, né? Muito. E aí, vindo aí do seu lado do jornalismo, de todos esses artigos sobre política, né? Eu acho muito corajoso quem fala sobre política e economia, porque são temas muito difíceis. Uhum. E também é difícil você não ter opinião, né? Porque, afinal, no jornalismo, eu acredito que é para você dar a sua opinião, E num artigo como eu né? fazia como articulista de política, é opinião. Tanto que os jornalistas, eles se são conhecidos pelos lados. Direita, Exato. esquerda, centro e por aí vai, né? Exato, exato. E tá certo. Porque para trazer informação para o público, a gente tem que conhecer e saber o que a gente se filia mais, né? E assim, há inclusive no jornalismo, e no jornalismo brasileiro e bastante latino-americano, um pouco menos, mas vamos falar do brasileiro, a ideia de uma neutralidade que não existe, tá? Que Quem não é existe, neutro, gente? e ela não é nem sadia para o Aham. jornalismo, penso eu. Que não é que o jornalista seja neutro, é cobrado nos códigos de ética Que você uma escreva. neutralidade que não É tipo a existe. imparcialidade do juiz. Exatamente, exatamente. Tem como. Quando eu chego na faculdade de Direito, que a gente vai falar sobre a imparcialidade do É. juiz, eu fico assim, gente, isso é igual. E mesma coisa do jornalismo. Isso é uma utopia. Aí você vai em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo. Nos Estados Unidos isso é muito marcante. Você tem a
as emissoras de TV, elas têm um lado, realmente. Essa emissora é de direita, essa é de esquerda. E todo mundo essa sabe, não é... né? E E tá tudo todo bem. mundo sabe, não há problema. Você escuta o que você prefere. Porque a liberdade é isso aí. Você assiste o que você quer, sabe? Se você... eu vou votar no fulano, minha preferência eleitoral é Beltrano, Beltrana, né? Então, eu vou assistir a Fox. Eu vou votar no outro, eu vou assistir a NBC, eu vou assistir a CBS. Pronto. Então, eles têm isso. Mas isso também tem uma outra característica no Brasil que é importante, que é o quê? Países do tamanho, da proporção do Brasil, proporcionalmente falando, tá? Nós somos um país continental. Extensão. Então, países proporcionalmente semelhantes, tipo Indonésia, Canadá, tá? A gente fala Indonésia, as pessoas acham que é pequenininho. Indonésia é gigante, né? Todos têm programação local. Nós somos, dos países do nosso tamanho, o único país que tem uma programação nacional, você fala, passa tudo igual. Única nacional. Que é o quê? O telejornal da noite, ele passa em todos os lugares no mesmo horário. E é o mesmo telejornal, com as mesmas matérias. Aí, a emissora a Rede Globo, vamos falar, não tem problema. A Rede Globo, que é a maior emissora, durante muito tempo dominou a audiência com telenovela. As telenovelas passavam em todo o território nacional no mesmo horário. É tudo igual, você sabe que todo mundo está assistindo. E isso para o Brasil foi muito ruim, tá? Essa coisa de você ter uma programação única, com um assunto único direcionado. O Brasil foi durante muito tempo um país Rio-São Paulo. Era tudo que se via. Porque era o que você via, era a realidade que você tinha. Não é porque o jornalista queria, ainda tem essa, não é porque o jornalista queria, é porque o recurso que se tinha... Era de lá. Por exemplo, você vai fazer... aconteceu um acidente no Tocantins, na época não tinha Tocantins, mas enfim, no Pará. Até que se chegasse para fazer a matéria, era difícil. Acabou então, tudo. os assuntos do dia a dia ficavam ali restritos a Rio e São Paulo. Isso aumentou depois Belo Horizonte, Porto Alegre. Mas a gente vê, o sul do Brasil foi, durante muito tempo, o catalisador de informação, né? Vi uma pesquisa, li um livro essa semana, extraordinário. Indico para quem quiser. Do Felipe Nunes, que ele vai falar sobre... ele fez uma grande pesquisa estatística, né, sobre a situação do brasileiro, a mente do brasileiro, né? E para a gente entender as mudanças na nossa sociedade, o que aconteceram. Por exemplo, você sabia que a gente deixou de ser o país do carnaval e do futebol? A gente é o quê agora, da palhaçada? Então, isso para mim foi uma grande surpresa. Tem a ver com o que eu acabei de falar. Durante muito tempo, como a informação era tudo ali. Era ali, você tinha futebol e carnaval como principais atrativos. Não somos mais. Nós somos hoje o país dos rodeios e do sertanejo, da música sertaneja, tá? Quem a maioria diria, expressiva. Né? Não é mais... Até tem. Ele no livro explica. Rio de Janeiro, Minas ali um pouquinho, e São Paulo ainda mantém a tradição do carnaval, do futebol, muito expressivo e muito marcante na sua sociedade. Agora, o restante do país, não. Mas até Minas e o interior de São Paulo, a região de Ribeirão, Barretos, já ali... tomou conta. Não, sempre foi do rodeio mesmo, né? O sertanejo e o rodeio são hoje... Rapaz. O símbolo da nossa sociedade. Olha que coisa. Então, assim... Isso eleva a nossa capital, eleva todo o centro-oeste. Exato. Né? Por quê? Porque... E aí vem, eu acho que talvez a grande fake news da história do Brasil. Quer dizer que o Brasil é um país metropolitano, ou seja, de grandes metrópoles, super liberal... né? Com muitos atrativos, com culinária super variada, ok, isso é fato. Agora, de todo o resto, isso não é verdade. O Brasil é um país religioso, interiorano. A maioria das capitais... Nós temos 5.500 municípios e 120 são grandes, na verdade. Todos os outros são municípios pequenos. É um país interiorano, não é um país liberal, é um país conservador, né? É um país o que tentam fazer, né? Eu acho que, aí, falando de política, do jeito que a gente está hoje, com o cenário político que o mundo conhece, é o que tentam fazer.
que o Brasil é um país liberal. Não é. E do jeito que ainda faz, ainda piora a nossa imagem lá fora. Tá? Sim. Porque uma coisa é ser liberal, outra coisa é ser avacalhado, né? Desculpa, Exatamente. perdão da palavra, mas é bem mesmo, esse, né? É isso mesmo. E já que você tocou aí no fake news, explica pra gente, pelo jornalismo, pelo direito, o que são as fake news? Então, não é tão fácil explicar fake news. Eu acho que, assim, quando eu fui sair do jornalismo, fui fazer direito, são duas coisas que casaram perfeitamente. Sua tese de doutorado é justo sobre isso, né? Minha dissertação de mestrado é sobre isso, subversão da verdade, na UFMT. E agora meu doutorado vai falar sobre a verdade. Minha tese de doutorado é sobre a verdade também. Justamente por isso, porque fake news era uma coisa que já me angustiava ao longo do tempo, né? Que eu chamo de ecossistema da desinformação. São 3 pilares. Um deles é a fake news. O outro é a mentira, né? E o outro é a desinformação em si pela pós-verdade. Então, são 3 pilares diferentes. Legal. Tá? Isso você é sua criação do doutorado, desses estudos? Isso é baseado em estudo, tá? Não sou eu que estou dizendo, são os pesquisadores, Harvard, MIT, tem pesquisas muito sólidas sobre isso. Você me falou aqui da Science, né? Um artigo, acho que 2018, eu anotei aqui. Do Soroush Vossog, Deb Roy e Sinan Aral. Isso, eu anotei aqui. É uma pesquisa importantíssima, relevantíssima, que vai falar sobre a velocidade das fake news na internet, nas redes sociais. Mas para a gente fazer a diferença, mentira é uma mentira. Ou seja, eu vou ali e digo, eu pesquei um peixe de 300 quilos. Mentira. Acabou, tá? E eu digo isso na rede social. Acabou, é só uma mentira. Fake news é uma mentira publicada na forma de notícia. Ela tem que ser notícia. E ela tem que ter sido publicada por um jornalista. Tá. E mais, ou ela tem que parecer uma notícia sendo publicada por alguém que pareça ser um jornalista. Até porque a gente tem essa questão do jornalista, né? Que é igual ao publicitário, não precisava de formação para ser jornalista, né? E desde 2009, graças a um recurso extraordinário do ministro Gilmar Mendes, não precisa de diploma de comunicação social para você exercer o jornalismo, porque em 2009, no recurso extraordinário, foi dito que o jornalismo era uma profissão inofensiva. É tão assustador esse recurso. Nossa Senhora! É tão assustador esse recurso, porque já era um momento que a internet já estava bem avançada, e você dizer, no meio e a crise que vem logo depois com fake news, foi absurdo. Então, assim, o jornalista tem muito isso, né? Gente, no interior é pior ainda. Tá? No interior é pior ainda. Agora eu fiquei chocado com esse argumento, né? O jornalismo não é uma profissão perigosa. Desculpa, mas toda profissão tem seus perigos, e o jornalismo principalmente, porque eu tenho que levar informação. Exato. E eu posso levar, então, do jeito que eu quiser. Entende? E aí, assim, quem faz essa frase, o jornalismo é inofensivo, o jornalista, foi o ministro Eros Grau, do Supremo, um grande professor da USP, num parecer que ele dá para o voto do ministro Gilmar. É um parecer conjunto do ministro Eros Grau com o Geraldo Ataliba. Mas é o ministro Eros Grau quem coloca dessa forma, né? Que o jornalismo seria uma espécie de ser inofensivo, né? E aí, assim, eu não sei se é má fé, tá? Ou se é realmente uma inocência e uma ingenuidade se é realmente o pensamento que ele tinha, né? Entendeu? Que já não se concebe. Então, a fake news, ela é isso. Ela é uma notícia falsa. Para ser notícia, ela tem que ter sido publicada num veículo de comunicação ou em algo que pareça ser um veículo de comunicação. Por um jornalista ou alguém que pareça ser um jornalista, né? Na forma de notícia. Então, isso é a fake news. É que a gente popularizou e começou a chamar tudo de fake news. Então, se a gente mandasse você, que é jornalista, por exemplo, enviar uma informação num texto jornalístico,
pelo WhatsApp, pelos seus grupos, esses canais de transmissão, isso pode vir a ser considerado fake news? Pode. Depende do seu alcance. E aí começam a surgir os influenciadores e as pessoas com uma quantidade de seguidores muito grande. Em alguns casos, a quantidade de seguidores é maior do que o acesso a jornais e revistas, né? Então... Não, hoje essa molecada mais jovem, né, Lucas? Quero ver quem lê jornal, quem compra jornal nas bancas. Até hoje é difícil achar banca, né? Não. E quem lê, na verdade, uma notícia, que abra ali o site da CNN, o Estadão, qualquer coisa, e leia a notícia. Normalmente a gente escuta mais e lê trechos. Ou lê a manchete e a lead. Lead é aquele textinho pequenininho que é colocado junto com a matéria, que é um resuminho. Lê e na maioria das vezes usa isso como se tivesse lido. E aí a informação circula de uma forma terrível, né? Então, nesse contexto, a desinformação é algo que tomou conta. Tá. Traz pra gente aí um exemplo de desinformação com a diferença da fake news, porque eu lembrei o negócio do Covid agora. Então, o Covid, acho que a gente pode partir do princípio, durante o Covid, né, a pandemia de Covid, houve fake news, né, que eram notícias publicadas, por exemplo, dando conta de que determinados medicamentos tinham efeito que não tinham. Isso é uma coisa, era fake news mesmo. E era publicado como notícia. As vacinas. Isso, exatamente. Outra coisa é a desinformação. Que é o quê? A pessoa está ali no seu grupo, na sua bolha. Hoje a gente chama de bolha. Na sua bolha de interação, rede social. E ali começa a conversa de que, essa vacina está introduzindo um chip. Tinha essa história, gente, isso era quando a gente olhar os chineses estão colocando um chip na vacina para monitorar o mundo, né? Monitorar o mundo. Quando a gente olhar isso daqui a uns 20 anos, vai ser tão bizarro. Eu tenho convicção do que eu estou falando, porque assim, era tão assustador. Não podemos vacinar porque vai ser implantado um chip. Isso não foi publicado na forma de notícia, mas isso circulou nos grupos e nas famílias na forma de desinformação. E causa o dano, no mínimo, o medo entre aquelas pessoas ali que acabam espalhando. Meu pai é um que espalha desinformação à torta e à direita, porque ele não lê. Veja, e isso criou um problema de saúde pública gigantesco, que é, assim, uma sequela da pandemia que nós trazemos até hoje, que é o quê? Os índices de vacinação foram muito baixos, estão lá no chão. A população, o Brasil era um país que era símbolo de vacinação. Deixou de ser. Tinha conseguido erradicar um monte de doenças que são doenças. Não são, a gente fala doenças simples, não existe isso. São doenças simples, doenças perigosas e tal, mas que o combate é simples, que a vacinação resolve. E às vezes é uma vacina na vida, você toma quando é criança. Os índices estão lá embaixo. Muitas pessoas. Eu parei na segunda dose da vacinação. Lá da minha mãe, acho que todo mundo tomaram todas essas acho que foram 4 ao final, né? Mas eu sei de pessoas que não vacinaram e não vacinam nem os bebês quando nascem. Imagina vacinar pelo Covid. Exato. Então, assim, isso é uma sequela dessa desinformação, veja. E aí, a gente chamou tudo isso de fake news. Não era fake news. Essa história do chip, por exemplo, implantado, isso não veio na forma de uma notícia publicada por um jornalista. Veio uma ideia maluca de alguém Isso foi uma mentira. Isso foi uma mentira contada que foi circulando. A história da vacina de Covid, da demora da liberação. E saíam como notícias. O efeito, a eficácia de medicamentos saiu como notícia, porque houve um estudo publicado. Esse estudo foi depois questionado e foi derrubado o estudo. Quer dizer, isso acontece. A gente que está na academia, a gente vê, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia genial de algo que a gente acha que vai funcionar no direito e aí na frente... Steve Hawking, né? É um exemplo claro. Ele mesmo... frente você acho que foi no doutorado, né? No PhD dele que ele fala, não, mas eu estava errado. Agora eu estou me corrigindo, porque eu estava errado naquela tese. Isso aqui agora é certo. Isso acontece. Só que assim, eu acho que pro senso comum é muito difícil compreender que um cientista possa errar. E erra porque o cientista tenta.
O que que é ser cientista, né? A ciência, é tentativa e erro. Exato. A ciência é esse código binário de tentativa e erro, né? Então, isso teve um impacto gigantesco. Isso criou para o Brasil e para o mundo, né, um ambiente muito complexo. E aí vem a grande, eu acho que foi que essa pesquisa que eu cito, que a gente fala da Science, né, do Soros Fossog, do Sinan Aral e do Deb Roy, que vai fazer uma pesquisa que é o seguinte, e isso é importante dizer, uma mentira, uma fake news, tá? Porque não é só fake news, é o ecossistema da desinformação. Pós-verdade, mentira, fake news, ela propaga na rede social 6 vezes mais rápido do que a verdade. Ou seja, se você contar uma lorota, uma desinformação, ela vai alcançar 1.500 pessoas em 1 hora. Se você falar a verdade repor para acabar com a mentira, vai demorar 6 horas para alcançar essas mesmas 1.500 pessoas. Isso eu estou dando um exemplo simples. Por que isso? Eles explicam? Tentam explicar a edição da revista, essa edição de 2018, que é maravilhosa. Ela reuniu estudos na área de vários pesquisadores de vários lugares do mundo. Esse da profundidade, o alcance e profundidade, é desses 3 pesquisadores do MIT. Tem, logo em seguida, o artigo seguinte chama-se A Ciência das Fake News. Né? E é uma coletânea. Eu nunca tinha visto tantos autores na minha vida. Falando sobre isso. São 30 autores o artigo. E aí eles fazem um grande estudo, e eles são Harvard, Universidade de Nova York, MIT, sobre como é que funcionam as fake news, por que isso alcança. E ela é meio que coligado com o artigo do Soros Fossog. O que acontece? Da mesma revista da Science também? Da mesma revista, na mesma edição. São 2 artigos. Na verdade, são 6 artigos científicos que estão na mesma revista para tratar de fake news. E é muito legal. E eles vão explicar a metódica do ser humano em relação a isso. Porque tem que ter uma lógica para a verdade não prevalecer. Então, a gente prefere acreditar na mentira. Mundo colorido. E assim, veja, eles ainda elencam, e é uma pesquisa, gente, não é uma pesquisa assim, ouvi, tipo Ibope, ouvi 1.300 pessoas em 128 capitais, a margem de erro não é isso. A margem de erro é de 100%. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos, quer dizer, a pessoa pode ter 90% ou ganhar a eleição com unanimidade, enfim. Mas não é isso. E, gente, eu não estou fazendo crítica à pesquisa, porque pesquisas são... Pelo nível da revista e dos pesquisadores do Instituto, né? Só do MIT, você não espera menos. Essa pesquisa, ela avaliou 17 milhões de posts no mundo inteiro, numa rede social apenas, que era o Twitter, na época, hoje é o X, né? O X. E numa janela temporal que vai de 2005 a 2017. Então, assim, é uma pesquisa longa, extensa e com muitos dados, muito material, né? Então, assim, veja, qual é o principal... Aí tem os principais assuntos que são objetos de fake news e que propagam com mais velocidade. Qual é o primeiro? Política. Política é disparado. Você quer matar um povo, é polarizar, é fazer a política. Entende? É o que está acontecendo. E aí, em segundo lugar, não deixa de ser política, mas são as lendas urbanas. A lenda da mulher de saco. Isso, mas você sabia que a loura do banheiro. Na minha rua, tinha uma mulher de saco, que eu chamava, e a redondeza ali de mulher de saco, era uma senhora moradora de rua. E quando eu era criança, ela causava medo na gente. Porque ela era bem curvada, com uma cara feia, assim... fazia cara feia pra gente e andava com vários sacos nas costas. E ela dormia, muitas vezes, a gente vê ela durante o dia na garagem de uma casa na minha rua. Tipo, era uma quadra da minha casa. Aí era a mulher de saco. Mas essa existiu, essa não é da lenda, essa é uma outra, é lá de Campo Grande. Essas lendas, a loura do banheiro... Mas veja, isso é muito... Curupira. E aí, se a gente falar historicamente, isso faz parte de como a cultura foi sendo passada.
A cultura oral foi sendo passada nessas histórias, né? Claro. Então, assim, você não tinha jornais, jornalistas, você não tinha internet. Não, gente, As até a notícia lendas, chegar... as histórias eram contadas na roda de fogueira, né? Então, isso pegou e isso é cultural. Agora, o que é espantoso é a profundidade que alcança. Uhum. Eles têm uma métrica na pesquisa, enfim, uma métrica matemática, que dá para dizer assim: enquanto uma mentira, no mesmo espaço de tempo, enquanto uma mentira, ela alcança uma profundidade de cascata de 19 vezes. O que é profundidade de cascata? É aquilo, eu publiquei, e aí você que está na minha rede, ele que está na minha rede, o outro que está, pega, recompartilha. Faz uma teia. Isso, aquela teia que vai abrindo. Dá 19 degraus ali, 19 níveis. Não, e isso o espaço de tempo Ou seja, minutos. isso já foi. Demora 20 vezes. Olha aí. Para a verdade alcançar 10% disso. Da propagação da mentira, olha aí. Quer dizer, é assustador. A nossa cabeça é uma coisa meio louca, né? Por que a gente prefere acreditar numa mentira numa fake news que muitas vezes é muito pesada? Sim. Né? Não é assim, sim. Não, eu quero acreditar nisso porque no meu mundo eu quero um mundo cor-de-rosa, onde não tem doença, onde não tem problema financeiro, onde não tem nada. Ok, viva lá no seu mundo. Mas são coisas absurdas que levam, muitas vezes, a matar os outros. Sim, gravíssimo. A gente teve um caso, eu digo que esse é o primeiro caso onde as redes sociais tiveram uma atuação muito forte, que foi o caso de uma senhora em Guarulhos, numa comunidade de Guarulhos. Não sei se você vai se lembrar, se quem está assistindo vai lembrar. Ela foi linchada porque ela foi... no Facebook da época, alguém postou uma notícia com um retrato falado, dizendo que uma pessoa, que aquela mulher do retrato falado, estava roubando as crianças. E aí identificaram ela. Não, ela parou a história, ela era uma pessoa com deficiência, ela tinha uma deficiência mental. Ela para a bicicleta dela, ela tinha ido ao mercado comprar banana, então tinha uma penca de banana e tinha uma criança sentada, meio que assim, triste. As testemunhas, isso é o do inquérito. Nossa Senhora. Isso faz parte do inquérito. E aí alguém viu, ela pega uma banana e oferece para aquela criança. Alguém viu e disse: lá, a mulher que faz mal para as crianças. Que faz mal para a criança. Acabou. E aquilo foi tão devastador, vale a pena a pesquisa para ver a gravidade que foi. Ela foi arrastada por toda a comunidade, ela foi morta a pauladas. E tem imagens, porque a gente já estava no momento celular, então tem imagens dessa bizarrice. Hoje tem essas bizarrices que, assim, você tem um acidente, você tem uma pessoa passando mal, ninguém liga pro SAMU. Todo mundo vai lá filmar. Né? Esses tempos, aí alguns meses, teve um acidente na esquina de casa, o carro desceu na contramão, não sei se estava bêbado, se fez de propósito, enfim, e deve ter perdido o controle e enfiou o carro na padaria Marechal. Na parede, quebrou a parede, quebrou o piso, tudo. Entrou, né? Basicamente, só não entrou tanto porque tem um arbusto e tinha uns toquinhos, assim, que eram de madeira, até seguraram um pouco o carro. O carro acabou. Eu estava saindo com os meus cachorros para passear e escutei o barulho. Eu falei, nossa, a paulada foi feia. A hora que eu vi o prédio do lado, todo mundo começou a descer. Só que não era descer para ajudar. Era descer para filmar. Era descer para filmar, para ver o que estava acontecendo. É isso. Falei, gente, tem um moço, um carro, tira, né? Chama. Tudo bem, ele conseguiu sair, estava machucado, mas conseguiu sair. E aí, várias notícias começaram a correr, né? Do porquê aquilo tinha acontecido. Eu falei, bom, isso não me importa, porque cada um vai contar uma história aqui. Sim. Mas essa história de linchamento, essas coisas, a gente vê muito. E é absurdo. Eu não sei se você sabe. E aí vem os impactos pro direito. O Brasil é o país campeão em linchamento no mundo. Você sabia disso? Não sabia que era... Vale a pena ler. Eu vou pedir... Literalmente, a gente está no terceiro mundo em todos os aspectos, porque... parecendo que eu tô na Índia, parece que eu tô na Arábia. Eu vou pedir todas as desculpas, que eu não vou lembrar o nome do autor aqui agora. E é um autor consagrado e é um livro emblemático. É um cânone da história. Chama-se Linchamento, o livro. Vale a pena ser livro. Ele conta histórias, porque às vezes a gente acha que o que está acontecendo agora em relação à fake news e o impacto dela para o direito, para a vida, para a sociedade, para todo mundo... agora, né? É de agora. E não é. Então, ele
é um histórico, sabe? Linchamento em praça linchamentos. pública. E aí vem o dado mais terrível, Alarmante. que é nós somos os campeões mundiais em linchamento, em justiçamento. É o tal do vamos fazer justiça com as próprias mãos, né? Olho por olho, dente por dente. Até hoje Exato, tem. né? Então, assim, esse caldo cultural... Como dizem hoje, né? Esse é o suco do Brasil, né? É o suco do Brasil. E assim, isso é, Triste. num ambiente de alta difusão, só piora. É triste, porque eu vejo muitas pessoas, né? Eu gosto de ver, quando eu vejo esses vídeos terríveis, assim, de política, tudo, né? De crimes que acontecem, enfim. Eu gosto de ver os comentários. Uhum. Eu não gosto nem, eu gosto de ver o comentário, porque às vezes tem um comentário mais absurdo do que o outro. Sim. Né? É um bom termômetro. Comentários são a internet é muito boa, mas ela abriu para os burros falarem, né? Para as pessoas Humberto falarem. Eco fala isso. Não é? Apareceu, todo mundo resolve dar opinião sobre o que não sabe. E aí você vê umas coisas assim, isso mesmo, a polícia não trabalha, tem que matar mesmo, fazer, né? Se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer? Aí... Você só fomenta a desgraça. E vai assim, isso tem a ver com o nosso caldo cultural, mas vai piorando muito. E se fosse o seu filho? Né? Se fosse seu filho que tivesse ali num retrato falado, alguém falou que viu, traçou o retrato parecido com aquela pessoa. Não, e o pior, não guardava a menor semelhança. Né? A senhora não tinha a menor semelhança com o retrato falado. O tal do depoimento, quando a gente vê na delegacia, eu assisto muito essa série, você vê que às vezes o depoimento da pessoa, quando ela vai dar o retrato falado ou fazer o reconhecimento ali dos enfileirados, é uma desgraça. Aquilo ali é facilmente anulado, porque você nem lembra muitas vezes do rosto. E o viés de confirmação, todos os seus preconceitos são colocados ali. E hoje a gente tem muita notícia, né, de violência contra a mulher e de falsas denúncias de abuso sexual. Sim. De mãe contra o pai, de pai contra a mãe, contra avô e por aí vai. E esse ano saíram algumas notícias aqui do estado, né, de que acho que teve um pai que foi o que mais me pegou, assim, ficou acho que uns 15 anos preso por uma falsa denúncia da mãe de abuso ao filho. Imagina. Como que você repara? Você não tem reparação. Não tem reparação. Não existe. Como que... E aí você fica nessa. Foi só um erro judiciário? Ou a população ajudou a botar esse cara na cadeia também? Ou a mídia também colaborou. Exato. A gente tem casos emblemáticos. O julgamento midiático é muito mais rápido. Muito mais rápido. A gente tem o caso da escola base, que foi muito famoso. E o próprio jornalista que fez a matéria, ele já reconheceu, pediu desculpas. Óbvio, ele não foi desculpado pela família. Acabou com aquela família. Tem um outro caso que, para mim, é o mais severo de todos, que é o caso Evandro, que foi lá em Santa Catarina. É o garoto que o corpo dele é encontrado num matagal. Numa cidadezinha litorânea de Santa Catarina. E a forma como estava o corpo parecia um ritual. Mas, assim, imediatamente começou uma ideia, porque a filha do prefeito estava tendo um relacionamento com um pai de santo. Cara, isso virou um negócio tão assustador, que incluíram a então primeira-dama, a filha do prefeito, o pai de santo, e aquilo virou como se eles tivessem feito um ritual para matar o menino, porque era político. Isso vale a pena, é um podcast também muito legal, que foi feito, que chama Caso Evandro. Isso levou, para você ter uma ideia da dimensão que chegou, mudou a investigação policial. As grandes emissoras de TV, a manchete do jornal que aparecia à noite era assim: o caso das bruxas Nossa Senhora! Eu não estou tentando me lembrar o nome da cidade agora, aqui não vou conseguir. O caso das bruxas e o nome da cidade. Porque a jornalista da maior emissora de TV do país, ela estava lá para fazer uma matéria sobre um caso de bruxaria que levou à morte de um garoto. E quando foi ver, a investigação deu que não era nada disso. O problema não foi esse. Elas foram presas e condenadas,
tá? Elas foram presas e condenadas. A filha e a primeira-dama? A filha, a mãe. E assim, elas alegavam, num dado momento do processo, elas alegavam que tinham sofrido tortura para confessar o crime, porque elas confessaram o crime. Isso a gente sabe que, infelizmente, acontece bastante, né? E elas alegavam que tinham sofrido tortura, mas não houve. Elas foram condenadas, ficaram na cadeia. A primeira-dama saiu da cadeia já uma senhora, uma senhorinha. E o que aconteceu? Durante o podcast que foi feito sobre o caso Evandro, o jornalista que fez o podcast, que fez toda a investigação jornalística, alguém procurou ele conseguiu as fitas gravadas da tortura. Não foi aquele Ulisses, não. Porque esse Ulisses é famoso por casos de investigações criminais, né? Campbell, não. É o outro. Leonardo Manzuski, eu acho que ele é do Rio Grande do Sul. E o caso tem também disponível já num documentário, em vários episódios. Mas o podcast era muito legal de acompanhar. Porque eu vou procurar ele fez esse uma grande investigação jornalística que mudou a história do caso. Porque comprovou aquilo que elas alegaram lá nos tribunais, que elas foram torturadas para confessar. Precisava de um. E as fitas comprovam. Não é? Olha só que legal. A polícia precisa fazer o trabalho, que é finalizar uma investigação pela tragédia do caso. Precisa condenar alguém. Sim. E aí você acha um culpado. E foi uma coisa que tomou conta do país, virou um grande caso. Você daria conta de ser delegado, promotor, trabalhar? Eu não dou conta de trabalhar com essa parte. Então, eu também não. Durante a faculdade de Direito, que era recomendado que nós fôssemos às audiências. Tem que fazer tantas horas, né? Acompanhar o dia a dia de vários, Ministério Público, delegacia. Eu também não tinha essa... Na faculdade, eu gostava do penal ali no livro. As aulas de penal, com as duas professoras que eu tive de penal e processo, elas eram geniais. Então, como são casos absurdos, muitas vezes, e eu até depois eu falei assim, gente, a Andréia, né, que foi minha professora, a Andréia Flores, ela contava uns casos de delegacia que para ela aquilo já tinha virado normal. Era como aqui tomar um copo d'água. E depois eu pensava, como que ela consegue ver isso como algo normal? Porque a primeira e a única vez que eu fui numa penitenciária aqui em Cuiabá foi para nunca mais. Eu me senti péssima lá dentro e eu confesso que eu fiquei com medo, porque a gente foi fazer uma visita, minha amiga resolveu fazer um pro bono. Eu falei, você é louca, você não faz penal, mas vamos lá. E aí a gente estava aqui na salinha de visita, né? Então o advogado entra aqui e levam o presidiário aqui, certo? Certo. Era o presídio feminino. Primeiro que a gente chegou, era o presídio masculino, a gente errou, porque é tudo ali naquele mesmo complexo, né? E era dia de visita no masculino. Então, eu nunca tinha visto a loucura que é. Eu fiquei com pena dos policiais, porque eu entrei em um calor desgramado para perguntar informação. Não tinha ar-condicionado, eram uns ventiladores de gente, uma bagunça. E aí, eu olhei para fora, na grade, aquelas crianças e mães que vão visitar, sendo revistados e tudo mais. Aquilo ali já me chocou. E ó que eu assisti um documentário de um jornalista inglês que ficou preso injustamente por 10 anos, acusado da morte de alguém. E ele se internava nas piores prisões do mundo para relatar como é que era. Ele entra como presidiário, passa por e fica todo lá o processo. 10 dias, uma semana, 10 dias para mostrar. E aí, a hora que a gente chegou, beleza, eu na minha inocência, havia umas pessoas limpando, falei, todo mundo de camiseta igual, uniforme. Tá, vamos lá fazer a visita. Entrevistamos uma menina, tráfico. A hora que a gente sai, ela sai sozinha pela porta do lado da que eu saí. Sem agente penitenciário e sem algema. Falei, se essa pessoa quiser me matar, ela mata qualquer coisa. E aí eu fiquei horrorizada. Eu falei pra Juliana, você tá louca que eu não volto aqui nunca. Aí, na época, foi uma estagiária com a gente, a Letícia. A Letícia foi lá da faculdade. Foi minha aluna, acho que ela era da noite. Doidinha. Ela não pôde entrar, porque ela não era advogada, né? Então, ela ficou sentada ali.
E aí, no final, ela contou, veio uma presidiária aqui, eu fui lá dentro conhecer a cantina, a salinha delas. Eu falei, como assim? Ela falou, porque assim, ó, essa de camiseta amarela são as mais perigosas, que era justamente o nosso pro bono. São as mais perigosas. Então, elas ficam afastadas e como elas têm um perigo de correr pro mato, é mais fácil de achar pela cor da camiseta. Pela cor da camiseta. As de roxinho são as que já podem sair para trabalhar e voltar, já estão em progressão. Aí uma dessas sentou aqui do meu lado, inclusive aquela senhora que estava aqui de cadeira de rodas, é uma presidiária. E ela falou assim, vamos ali tomar um café, você quer tomar um café? Vamos lá que eu vou... E levou a menina para dentro do... Aí uma hora, e a Letícia estava assim, meio de claro, de roxo, uma hora ela olhou assim e falou, é melhor eu sair daqui, né? Porque daqui fecha essas... Eles vão fechar isso aqui daqui a pouco, que já era umas 5 da tarde, o povo voltou no trabalho, e vão achar que eu sou presidiária, que eu fico, né? Falei, vocês nunca mais me trazem aqui. Eu não dou conta de trabalhar com isso. E principalmente por essas encenações, né? Por essa questão de você tem que ter um culpado. Sim. E muitas vezes não é aquela pessoa. E uma debilidade, uma deficiência de investigação gigantesca, né? Assim, é uma área que não me pega. E eu adoro assistir esses trem que saíram aí da... Pois é. Esse Tremembé, achei super legal. Eu não tenho grande problema. Não é minha área de atuação, penal também, mas não tenho problema com penal. Minha questão maior, e que foi para mim foi a parte mais difícil, foi de violência doméstica e de infância e adolescência. Eu já trabalhei com isso. Nós fomos fazer audiências durante a faculdade, a gente tinha um grupinho, nós fomos fazer... Ali no Pomeri. Não, nós fomos no fórum para acompanhar audiências judiciais na vara de violência doméstica. Não, porque a infância é... E foi assustador. Não é? Para mim foi assustador a ver aquilo. Mas foi importante, a gente... foi legal o juiz que a gente foi, que nós estávamos indo ali como espectadores, alunos de direito, né? E ele, ao final de cada audiência, ele explicava. Ele parava e falava, se vocês entenderam o que aconteceu aqui, e aí ele ia colocando... Era o Haddad? Jamilson? Eu acho que Jamilson, ele é ótimo. Ele é bem didático. Ele tem um... Parente da Mini. Ele é irmão da Mini. Irmão da Mini, não é? E ele tem... Eu adoro ele. Ele tem um livro, ele faz muita pesquisa e ele criou um programa aqui em Cuiabá para trabalhar tanto os violadores, né? Quanto as mulheres que são vítimas. Então, são programas que você pode aderir quando você é condenado, está sendo investigado. Não sei se tem obrigatoriedade. Em alguns casos, eu acho que possa ter. Mas que tem lá o pessoal do psicossocial, psicólogos, para fazer um grupo de apoio e entender o que leva essas pessoas a cometerem e a se submeterem a tanta violência. E foi muito legal, porque ele parava e ele explicava pra gente, colocava... A primeira audiência, eu me lembro como se fosse hoje, tinha sido muito dura, porque a representante do Ministério Público começou a falar muito alto na sala. Faz o show, né? A dizer pra mulher, ele vai te matar, ele já matou... ou as outras 2 esposas afogadas na lama. E ele tinha tentado matar essa esposa na lama. E a esposa estava recuando da acusação na época. Normal isso acontecer. E a família daquela mulher foi lá dar depoimentos favoráveis ao agressor. Então, aquilo pra gente foi tão chocante. E eu acho que ele percebeu o nosso choque e como aquilo foi conduzido e como aquilo foi difícil, que ele parou a audiência e ele explicou, né? Vocês entenderam o que aconteceu aqui, foi isso. Enfim, e foi muito proveitoso. Só que aí, assim, eu defino as coisas que me são positivas ou não, para onde eu vou, pelo critério da barriga. Passou mal, deu dor de barriga? O que é o critério da barriga? Patrícia, se eu tiver... Pode acontecer assim, tá acabando o mundo, deu um problema, na hora... eu vou ter um sangue frio assustador. Isso já aconteceu comigo em coisas absolutamente distintas e graves. Por exemplo, quando meu pai morreu, quando eu fui assaltado, na hora que acontece, eu fico no racional. Eu fico absolutamente racional, frio, e consigo resolver o problema. Eu não acho isso ruim, porque isso já não me deixa dramatizar algo na hora que está acontecendo.
Depois que a adrenalina 24 passa... horas depois. Você desaba, porque é normal. Aquilo me desaba. Aí o dramático entra em ação. Uhum. Aí aquilo me desaba. Eu tenho febre, diarreia. Então, assim, foi o que aconteceu. Naquela audiência, eu acompanhei todas as audiências naquele dia que foram pesadas, saí bem, tranquilo. No dia seguinte, eu tava com febre, diarreia, aquilo tinha Você impactado. somatiza, né? Muito. Você somatizou. Eu somatizo. Então, as minhas escolhas geralmente vão assim. Eu tento não fazer escolhas, isso eu aprendi com a vida. Na hora que me é colocada uma pergunta. Uhum. Você vai para que lado? Para cá ou para cá? Calma, Não sei, calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu preciso de um tempo para refletir. Esse tempo de reflexão, por quê? Porque se eu tomar a decisão na hora, eu vou tomar a decisão meramente racional. Uhum. Isso é bom no tribunal. Se eu tenho que fazer uma sustentação oral, isso é colocado diante de uma questão delicada, dramática, que eu tenho que resolver ali. Sim. O meu racional vai funcionar brilhantemente. Mas, às vezes, na vida, você precisa ser emocional. Você precisa ter o toque da emoção para você... Um advogado, sobretudo. É difícil, né? Esse lado, assim. Muito. Essas coisas chocam a gente. E aí, a gente que é do direito, você fala... Poxa, mas cadê a justiça, né? Exato. E vem o nosso julgamento. Em cima, também. De muitas vezes falar, como que essa mulher se permite fazer isso? E Olha ela estava só... recuando. Sabe-se Deus que tipo de pressão ela estava sofrendo para fazer aquele recuo. E aí, nesse ponto, o lado sistêmico, né? De tudo que eu aprendi com o direito sistêmico, as constelações, enfim... Eles me ensinaram a olhar para o penal, para os crimes, de uma outra forma. Uhum. Porque eu tinha preconceito. Eu achava que tá ali é porque é culpado, ou porque teve escolha, mas escolheu o crime, sei lá, qualquer coisa. Era uma opção, meramente uma opção. E aí você começa a ver que não é assim, que ninguém nasce daquele jeito de verdade. Não são só as circunstâncias da sua vida, mas muitas vezes você vem carregando isso, Há uma né? carga colocada. Por isso que a violência doméstica é tão difícil, muitas vezes, a mulher deixar ser ajudada e sair daquilo. Uhum. Até aquele próprio seriado, né, que tem a Maid. Não sei se você chegou a assistir. Uhum. Eu assisti muito parceladamente cada episódio, porque era muito pesado. E tendo uma cena que a senhora que cuida do abrigo fala para ela, né? A pessoa, normalmente vítima de violência, ela volta 5 vezes para casa. Olha. Até ela se dar conta. Ou ela volta na sexta e fica, e vai atrás, e se cuida, e sai, ou ela morre. Olha que coisa. Mas ela volta, assim, aí porque ela fica brava com uma amiga que voltou pro marido, pro agressor, e ela fala, mas isso é assim. E aí, eu fiz um curso ano passado, que terminou, com um psicólogo americano, que escreveu um livro sobre o sistema penitenciário na visão sistêmica. E ele estudou com Bert, era muito amigo, ele chama Dan Cohen. E foi traduzido aqui em Cuiabá, por uma editora daqui da Giane, Vou te emprestar o livro para você ver. Eu não sei, eu acho que ela ainda tem para vender. Ele chama o livro de Leva o Seu Coração no Meu Coração. Então, quando ele fez o doutorado, ele resolveu ir para o sistema penitenciário. Ele já estava estudando com Bert toda essa parte. E ele mora em Massachusetts, escolheu um presídio ali, masculino. E ficou anos ali dentro, trabalhando com os presidiários. Então, quem queria entender um pouco mais e fazer parte do projeto, que era um processo de constelação e psicoterapia ali, se inscrevia e ele trabalhava com aqueles presidiários que não eram nada leves, eram coisas muito pesadas. E aí ele vai relatando as histórias, né? Ele escreveu sobre isso, beleza. E ele não ia publicar o livro. Ele ia só deixar para a tese dele ali. Os presidiários mandaram cartas para ele, depois que o projeto acabou, e falou, publica a nossa história. Olha que legal. E aí ele conta os casos, né, que foram relatando e como aquilo influenciou na mudança daqueles... De cada um ali, porque... Que realmente não é... Foi um processo que envolveu todos. Exato, que é o que as pessoas falam muito, você vai passar a mão, vai botar a vítima na frente do agressor, não é isso. Ninguém é obrigado a participar de nada. E todo mundo vai pagar pelo que cometeu, do mais grave ao mais leve. Só que por trás dessa pessoa que comete crimes horrorosos, tem uma história. Ela é uma pessoa. Claro que tem. E aí eu volto nessa história do linchamento, das redes sociais que agridem muito mais do que a própria justiça. Sim. Porque a gente vê casos aí que Deus me livre e guarde. Assim, agora está tendo o caso desse menino
que faleceu no hospital por conta, provavelmente, de um erro médico. Benício. Do Benício. Eu fico vendo as coisas, surgiu notícia que a médica realmente errou, que tipo de médica é essa, que não sei o quê. Gente, calma. Vamos deixar a justiça, se é que a justiça condenar quem estudou para isso condenar. Porque pode ter sido um erro, pode ter sido uma doença que ninguém sabia que ele tinha. Pode ter sido um monte de coisa. Pode ter sido, inclusive, eu vi recente no depoimento dela, da médica, que o sistema online do hospital, ele induz ao erro. Ai. Porque o erro foi na medicação intravenosa, né? Que era para ser inalado e ficou intravenoso. Mas na hora que você troca o medicamento, o sistema... A partezinha que você coloca intravenoso ou inalado, ele zera. Você tem que colocar novamente. Ela pode ter sido induzida ao erro. Pode ter um monte de coisa, sabe? Pode ter sido um erro. Médico, pode. Mas é aí que está. Ao não esperar e a forma como isso vai sendo tratado, na mídia, sobretudo, né, você vai criando um ambiente de linchamento. Até a técnica de enfermagem que estava lá, veja, aí a moça tinha 7 meses de formada. Gente, com 7 meses de formado, você não viu quase nada, comete viu nada. erros. Não é só na enfermagem, é no direito também. É em tudo, né? Eu, com 7 meses de formado em direito, eu fui peticionar uma ação e deu erro na hora que eu fui peticionar. Eu sempre digo isso. Deu erro, eu montei tudo bonitinho, entrei no PJE, o PJE era muito ruim ainda. Era? Bom, era... Ele é ainda, ele ainda muito ruim. Né? Muito ruim. E eu peticionei a ação. Deu erro na hora de peticionar. O que eu fiz? Eu não fui olhar se já tinha entrado no acervo dos meus processos. Eu fui e peticionei de novo. E aí deu erro de novo. Litispendência. Não deu erro de novo. Eu peticionei 7 vezes. Você ficou com 7 processos. E todos os 7 foram distribuídos. Foi um negócio assustador. E aí, assim, veja, eu podia ter prejudicado meu cliente, me prejudicado, porque foi tão... Demanda predatória. Não, e foi assim. E o pior, que depois eu vim me manifestando nas ações, porque eu fui pegar qual era o primeiro processo, qual foi o que entrou primeiro. Explicar o que aconteceu E pedir. E assim, quando dava o erro, eu fazia o print. Foi a minha sorte, porque eu tinha o print dos erros para eu justificar dentro do sistema do Tribunal de Justiça. Né? Mas, poxa, aconteceu, gente. E aí, Todo mundo erra. Foi um erro. Podia ter prejudicado. Por isso que eu falo, num primeiro momento eu não sabia nem o que fazer. Imagina se alguém pega aquilo ali e solta uma notícia de que advogado em Cuiabá... Entrou com 7 processos... Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. E a pessoa ainda está morta. Entendeu? E poderia ter dado um problema grave. Porque isso ainda desdobrou. Porque por mais que eu tenha peticionado depois... Né? Claro. Pedindo o processo prevento, ou seja, aquele que primeiro entrou, né? Nem todos os processos a pessoa viu que eu peticionei. Então, deu seguimento. Olha, exigiu... Foi um erro atrás de erro. Não deu para fazer online, eu tive que ir... Em cada vara e explicar. Para explicar o que aconteceu. Então, assim, esses erros acontecem. Né? Eu não consigo, se você parar para pensar, eu acho que se a gente tiver um pouquinho de bom senso, aquela técnica de enfermagem que pegou a prescrição do médico e aplicou o remédio, você imagina que ela chegou assim, eu vou matar esse menino hoje, deixa eu aplicar? Não. Nem todo mundo é psicopata, gente. Pelo amor de Deus, não é assim. Então, assim, pode ter sido um erro? Pode ter sido um erro. Pode ter sido um erro proposital. Um erro proposital eu acho difícil, viu? Vindo ali de uma técnica de enfermagem. Foi mesmo inexperiência. E na inexperiência as coisas acontecem. Tá todo mundo sujeito. Né? Como eu acabei de falar, aconteceu comigo, acontece com todo mundo. E me diz uma coisa que o público vai ficar curioso, né? Já deve estar, se alguém aí já te procurou sobre o que você escreveu. Só para antes da gente, né? Eu queria... Traga essa questão da fake news, da desinformação, se é que é possível, no contexto do seu livro sobre a Dilma. Então. Porque eu achei aquilo genial. Quando eu entrei na faculdade, gente, para dar aula para esse ser, ele era conhecido como o autor do livro da Dilma. Mas, professora, você não sabe que o Helder é jornalista, escritor, ele escreveu sobre a Dilma?
Eu falei, Jesus, o que será que ele escreveu sobre a Dilma, né? Qual que foi o contexto que ele quis trazer essa abordagem? E a maioria das pessoas pensam que você é a favor, que você está tomando partido. E que é um livro político, de defesa política da Dilma ou do PT, que é o partido dela na época, né? E é ao contrário, é o exato contrário. Tudo começa assim, quando a gente está, eu jornalista, e a Dilma ministra, ainda da Casa Civil do governo Lula II, né? E começa quem vai ser o sucessor do Lula, porque ele não ia poder ser candidato, já tinha sido reeleito e tal. E quem vai ser. Eu estou numa audiência no Senado, certa vez, e era uma audiência para ouvir a Dilma, né, sobre a história dos cartões corporativos do Fernando Henrique Cardoso. E aí eu estava na escola ainda. Não, é porque tinha acontecido com a mesma coisa com os cartões do Fernando Henrique e com os cartões corporativos no governo Lula. E ela tinha ido lá explicar. E no meio dessa entrevista, dessa oitiva, ela é interpelada pelo senador Zé Agripino Maia, do Rio Grande do Norte. E o Zé Agripino faz, que era de oposição, na PFL, na época, ele faz uma... A senhora está fazendo aqui uma oitiva. Gente, a grosso modo, eu estou aqui fazendo uma... Não é literal. Não é literal o que aconteceu, mas tem os vídeos da internet mostram. E ele diz para ela assim do tipo, como é que eu vou acreditar no seu depoimento aqui, se você diz aqui que você, durante a ditadura, você mentiu bastante no seu depoimento. Como é que eu vou acreditar? E aquela figura sisuda, que era a Dilma, que era, né, gerentona e tal, ela dá uma resposta brilhante, que ela vai dizer, durante a tortura, a gente mente, para salvar o outro, a gente mente. Quem tem dignidade, quem tem caráter, não vai entregar o outro, vai mentir. Enfim, mais ou menos assim, é um capítulo bonito. É uma lealdade, né, que você tem. Naquele dia eu falei assim, cara, essa mulher vai ser a candidata. Olha aí. Foi assim, foi um insight. E aí, naquele dia, eu cheguei em casa e comecei a fazer pesquisas para ver o que a gente tinha de história dela. Muito pouca coisa. Então, eu começo a fazer o levantamento. A gente só sabia, assim, né, que ela era de Minas. Que ela era de Minas, era economista, tinha ficado do Rio Grande do Sul. E assim... Tinha essa história da ditadura que veio um tempo depois, que não foi, assim... tão visado. E nem tão propagado. A história do VAR Palmares, que é o grupo que ela participou, a explosão do banco, isso foi usado durante a campanha. Mas, enfim, e eu falei, não tem informações. Eu vou começar a levantar, eu vou reunir essas informações. Só que conforme eu fui reunindo as informações, você vai vendo um monte de problemas. Essa figura, que é uma grande gerente, uma mulher de números, ela também é permeada por outros fatores, positivos e negativos, como todo mundo. E acabou virando um livro para contar essa história muito crítico. Muito crítico. É um livro devastador. Sabe? Para o PT, ele é muito... Eu não sei como o PT não me processou. Só porque ela permitiu que você publicasse. A presidente Dilma não gostou, mas autorizou. Falou, não vou proibir a publicação. O que foi muito republicano da parte dela. Eu acho que a história... liberdade de expressão, né? A história, falando com muita franqueza hoje, com distância... Ela concordou com o que você escreveu, assim, apesar de não ter gostado? Teve alguma parte que ela falou, isso aqui não é verdade? Não, de mentira, não. De dizer assim, isso aqui não é verdade. É uma informação que você achou aqui que não é verdade sobre mim, não. A crítica foi sempre no sentido de aqui você foi muito cruel. Não, eu não falo nem Aqui você foi muito ácido. Ah, tá. Não, eu falo, às vezes, as informações que a gente levanta, apesar de você, como jornalista, né, sempre serem boas, às vezes você acha uma coisa que não é totalmente verdade sobre o que falar. Sim. Mas e aí ela poderia ter implicado com isso, ou não? Não houve nesse sentido, não. A crítica maior a mim foi em relação à acidez. A sua crueldade. E a crueldade. Mas era o meu perfil enquanto jornalista. Eu era o jornalista
que fui para frente da televisão, e os vídeos estão aí para mostrar, os vídeos tem até... Esses dias eu fui olhar, e falei, gente, tem esse vídeo da época da Record, que é um vídeo chamado Lula e Maluf são irmãos siameses. Jesus! E eu falei, meu Deus, isso existe ainda. Que era o meu perfil, uma crítica duríssima, sabe? Era o meu perfil de jornalista. Né? Ótimo, é o que a gente falou no início. Cada um tem o seu perfil. Cada um tem o seu perfil, era o meu perfil. Enfim, dali, essa história virou de uma forma muito bruta, que foi as pessoas acharem que eu estava escrevendo um livro em defesa... Para enaltecer Para Dilma enaltecer, Rousseff. porque anos antes rolou aquele filme, aquele livro do Lula, Filho do Brasil. Acharam que era a mesma coisa, enfim. Só que, diante disso, tudo que eu vivi ali durante esse livro é meio que um fermento para a minha história. Porque eu fui alvo de fake news. E de fake news barra pesada. Barra pesada. Coisas do tipo, durante a campanha seguinte, aí na reeleição da Dilma, soltou-se uma lebre, a campanha opositora, que era do PSDB, do Aécio Neves, que eu tinha recebido 40 milhões de reais para fazer o filme da Dilma. Pô, Helder, você não seria professor hoje. Poxa, e eu ficava assim... Veja, eu morava já em Nova Mutum, gente. Foi... No meio da campanha presidencial, que foi a primeira grande campanha polarizada de fato. A eleição foi definida por poucos votos. Aécio Dilma, né? E eu fui vítima ali de fake news, né? E foi pesado. Fake news que... Aí, isso foi fake news mesmo, porque saiu publicado como se fosse uma notícia. E mentiras bobas e desinformação do tipo... A partir desse momento, criaram lá uma página no Wikipedia com o meu nome. É essa que eu te mostrei aqui? Isso. E aí foi assim, essa página que tinha aí do Wikipedia, quando ela foi criada, e você não sabe quem é que cria. Não. Você não tem identificação. Se você entrar... E qual que é? Eu posso alimentar aqui agora, se eu quiser, sua página. Isso. Aí, se você entrar na aba lateral, para ver como é que foi feito, você tem ali um login, um nickname, que você não sabe quem foi. Beleza, mas tinha algumas informações erradas. Por exemplo, meu local de nascimento. Ele na época aparecia como se eu fosse do Rio de Janeiro, capital. E tinha umas informações que estavam desencontradas. Eu entrei em contato com a Wikipedia para falar assim, olha, tá errado, nenhum problema, não tem nenhum problema. Em termos de divulgação é até ótimo, pô, é um artigo enciclopédico, que legal. Falei, mas essa informação tá errada. A pergunta que voltou para lá no template foi assim, qual é a fonte? Aí eu falei, é um artigo sobre mim, sou eu sou a fonte. Não, mas qual é a fonte? A fonte sou eu. Eu falei, mas eu sou a fonte primária, o artigo é sobre mim. Meu Deus! Não, se você olhar, o Wikipedia não aceitou, na época, a sua própria minha colocação. correção sobre um artigo que falava sobre mim. Mas ele aceita qualquer um, ó, clica aqui e começar a colocar a informação. Entende? Então, assim, isso me levou a pensar várias coisas, assim. Depois de muito tempo, eles fizeram uma correção, e quando eles fizeram a correção real, bem feita, eu já era advogado. Aí já entrou o advogado em ação. já entrou o advogado em ação. Mas antes, foi horrível. Então, você vê que, assim, às vezes a desinformação, ela tem um fundo que é do próprio instituto que produz a informação. Aquilo, né? E eu acho que essa é a informação mais danosa, né? Essa é a informação mais complexa. E tem um dado, para mim foi surpreendente, tem umas 3 semanas essa informação. O IBGE, que é uma fonte primária e é uma fonte relevantíssima para todo e qualquer pesquisador sério no país, na América Latina e no mundo. Né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é seríssimo, conhecido por sua seriedade. Só que no último censo, numa pesquisa dessa censitária, o IBGE decidiu colocar um dado exótico. Eu adoro dado exótico em pesquisa científica, porque assim, ele geralmente vai cagar a pesquisa. E qual foi o dado exótico? Ai, Jesus! Era a proporção de signos.
Ou seja, proporcionalmente tem mais aquarianos ou mais librianos? Ah, você tá de sacanagem Foi comigo, porque ele verdade. pegou signo astrológico. Foi verdade, colocou. E entrou essa pesquisa no IBGE. Para! Verdade. Peguem aí, peguem as informações, vocês vão ver. E deu problema. Por quê? Na hora que, historicamente... Até porque na astrologia tem gente que diverge, os próprios astrólogos divergem. Se é dia 21 ou 22 é a mudança do signo. É a mudança, mudou. Enfim, eu sei que quem nasce, eu acho que é entre janeiro e fevereiro, que eu acho que é aquário. No final de dia 20, 21 de janeiro até mais ou menos 20 de fevereiro é aquário. Eu acho que é aquário. É uma coisa assim. Pelos números históricos centenários do IBGE, é a época do ano onde menos nascem pessoas, quando menos nascem pessoas. É exatamente os meses de janeiro e fevereiro. Ainda. Resultado, como é que a pesquisa, como é que o IBGE me traz que o Brasil, que é o maior número Será que ele não pegou o ascendente em aquário e não o signo de solar? E aí foi preciso... O Lucas tá rindo ali, ó. Foi preciso um jornalista da BBC que pegou... Aí o jornalista da BBC, sério, fez exatamente isso. Falou, mas peraí, os dados históricos do IBGE mostram que janeiro e fevereiro são os meses quando menos nascem pessoas no Brasil. Como é que tem o maior número de aquarianos? Tá incongruente. Aí ele interpelou... mas é porque são os transaquarianos, você não tá entendendo? Pode ser. Aí ele interpelou, que tem lua em aquário, somou todo mundo. E ele interpelou pela lei de informação o IBGE retirou a informação. Mas quer dizer, dados exóticos em pesquisa. Não tem lógica. Veja, a gente está falando de um mecanismo de desinformação. E agora, me desculpa, mas assim, qual que era o objetivo do IBGE? Falar sobre signos astrológicos. Volto a dizer, dado exótico em pesquisa científica é para quê? Oi? Quer dizer... Com tanta coisa para se falar, você vai trazer esse dado. Vai trazer esse dado. Então, foi assim, isso não vira um escândalo. Por quê? Aí entra o bastidor do jornalismo, Isso é uma desinformação, uma realidade distorcida ou uma fake news? Isso é uma fake news. Por que uma fake news? Porque é um instituto oficial publicando. E isso foi publicado, inclusive, na forma de um release institucional com uma matériazinha no site do IBGE. Bom, quebrou a confiança no IBGE. Não, veja, de uma certa forma, por uma bobagem. E é nessa... Às vezes você demora uma vida para construir. Pra tirar. Olha, confiança. É aquela coisa, né? A confiança você demora para construir, mas para quebrar, basta um erro. Basta um errinho, uma bobagem. Entendeu? Então, assim, isso tudo faz a fake news ser perigosa, a desinformação ser perigosíssima, e neste caso é um caso de fake news mesmo, porque foi publicado, depois foi tirado do ar, né? Mas depois que tirou do ar... Até que tirou do ar, meu filho, se o negócio se propaga 6 vezes mais rápido que a verdade, quer dizer, em questão de minutos, tá todo mundo sabendo, então, igual quando você manda mensagem errada em grupo ou pra pessoa. Exato. Ai, mas eu apaguei na hora. Você não sabe se a pessoa chegou a ler. Tem até aquele meme, né? Deus leu o que você escreveu. Isso, o print é eterno. O print é eterno. E só pra gente finalizar, me conta uma coisa, quer dizer, pro nosso público. Fake news é crime? Então, isso é um grande debate, eu acho. Por exemplo, primeira pergunta que a gente tem que fazer. Existe fake news inofensiva? Porque para a gente falar se é crime, a gente tem que pensar se fake news é algo inofensivo ou não. Eu particularmente, aí é uma opinião, acho que não. Eu também não Porque acredito. do momento que você precisa produzir uma informação falsa, uma notícia falsa, significa que você tem um objetivo. Você não está contando aquela mentira do pescador. Não é uma mentira branca, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Uma mentira, por exemplo, ela pode ganhar proporções de fake news e criar um impacto. Quer ver? Um exemplo simples. Eu chego e digo assim, eu fui ali no porto, fui no Rio Cuiabá e pesquei um peixe de 300 quilos. E aí eu boto na inteligência artificial e faço lá um peixão de 300 quilos. Beleza. No dia seguinte, tem 50 pescadores ali. Tentando pescar o mesmo peixe. Daqui a pouco tem 100. Daqui a pouco tem 200. E aí você tem uma degradação ambiental da área e quando você vai ver, aquilo ali virou um problema ambiental de natureza gravíssima. Ou, encontrei ouro em tal lugar, começa a escavação. Quer dizer,
a depender de qual vai ser o engajamento que você vai produzir com aquela mentira, ela pode rapidamente se transformar numa fake news. Principalmente se você for um influenciador de hoje em dia. Pronto, aí o influenciador ele vai entrar também como tem tanta produtor. gente se chamando de influenciador que eu olho para uma pessoa e falo, mas quem que é você para ser influenciar o quê? Pois é, eu não entendo muito bem quando as pessoas falam assim, fulano, a influencer. Aí eu fui olhar, ele tem 1.000 seguidores. Falei, cara, ele não é influencer. Eu sou mais influencer que essa pessoa, então, porque eu tenho 2.500, você tem 10.000, então... tem 21.000. 21.000, gente. Imagina. E eu não me intitulo influenciador, eu não faço influência. Eu, assim, e ultimamente, raramente eu tenho publicado algo. Eu tenho virado uma conchinha, sabe? Tá estudando doutorado, acabou. E aí você acaba... Sua vida vira o doutorado. Vira o doutorado e você tem uma quantidade de leitura muito grande que você tem que fazer, uma quantidade de produção que você tem que fazer. E aí eu vou virando uma conchinha, eu tenho publicado bem pouco. Mas assim, eu acho muito esquisito quando alguém fala assim, influencer fulano. Eu vou olhar, como assim influencer? Né? Então assim, até os critérios estão muito deturpados do que seja. A sociedade está muito deturpada, né? Não à toa todas essas fake news, as desinformações e pós-verdade, mentira, Mas enfim. você acha que pode vir a criminalizar? Acho que sim. Acho que sim. Acho que seria bom, né? Acho que sim. Dando uma opinião bem pessoal mesmo, acho que seria bom. E eu acho que, assim, teria que ter, inclusive, uma cadeia de proporcionalidade. Ou seja, qual o grau de ofensividade daquela fake news? E conforme o grau, a gradação da pena. Maior uma modulação nesse sentido, porque não acho que fake news seja inofensiva. Nunca vi uma fake news inofensiva, tá? Você pode dizer, porque se a pessoa precisou fazer isso, criar uma fake news, uma notícia falsa, não é de boa fé. Ou ela foi manipulada, ou ela foi coagida, ou ela fez de propósito mesmo. Ninguém cria fake news de boa fé, gente. Entendeu? Mentira não, é outra coisa. Contou uma mentirinha, acabou. Entendeu? A gente brinca que até... A mentira branca, né? Não, e assim, ainda tem umas coisas assim, o brasileiro faz umas coisas assim, isso eu adoro no Brasil. Fala assim, passa lá em casa. Ai, não passa gente. Aí você vira e fala assim, passa lá em casa. Eu faço, tá, eu vou passar. Quem convidou não quer convidar. E quem foi convidado não quer ir. Mas esse encontro nunca vai acontecer. Eu adoro. Esses dias eu vi uma assim, minha mãe que fala isso pra mim, que eu não gosto muito de visita, eu tenho preguiça. Mas é que eu só chamo quem eu tenho intimidade e liberdade pra falar, fiquem à vontade, é geladeira. Sim. Pra eu não ficar cicerioneando a pessoa, eu sou péssima pra receber. Sim. Minha mãe quer me matar. Aí, eu acho que foi ontem, eu vi uma assim... Aí eu odeio quando eu tenho que sair em público e o público tá lá. É basicamente isso. Eu também, eu sou péssimo cicerone, eu odeio visita. Não. Eu não gosto de visita, mas também eu não gosto de ser visita. Não gosto, adoro incomoda. Hotel. Adoro hotel, onde eu fico, enfim. Mas enfim, nessa história de falar, eu tenho um amigo, Charles, tô lembrando de você, Charles trabalhou comigo no governo do estado, ele hoje ele passou no concurso da PM, ele é da agente penitenciário. Legal. Você estava falando de federal? Penitenciário, não, do estado, E grande, um cara, um senso de humor incrível. Nós trabalhamos como advogados no governo do estado de Mato Grosso. E aí, quando eu ia sair para ir para a Secretaria Municipal de Saúde, para a empresa Cuiabana, como advogado, e ele ia para a PM. Foi mais ou menos na mesma semana que a gente saiu, né? E aí ele brincou comigo assim, então, a gente vai se falando. Nunca mais falou. Cara, de vez em quando a gente entra no WhatsApp e fala assim, a gente foi se falando, né? Total, toma aqui, oi. Porque isso é uma mentirinha, né? A mentirinha do, passa lá em casa, a gente vai se falando. Porque isso é inofensivo. Exato. A fake news não é inofensiva, né? Ela é produzida de má fé. Então, acho que a gente vai entrar em algum momento na importância da criminalização e na criminalização, mas isso vai ter que ter uma gradação. Vai ter que esperar tudo que está acontecendo passar, porque cada vez mais estão restringindo e fazendo coisas inconstitucionais por aí. E aí, como que você vai graduar criminalizar fake news neste momento? E a fake news, ela vai ter um impacto direto na Constituição. Vai. Em vários artigos, em vários direitos fundamentais. Vai. Quer dizer, isso vai ter um impacto no Supremo direto, né? Então não vai ser agora, meu povo. Mesmo se for, vai demandar. Vai ser diferente. Vai demandar vai ser... um outro... Eu hoje ouvi uma coisa horrível, assim. Horrível da gente que é
jurista, nós trabalhamos com direito, uma coisa horrível de dizer, o senador Alessandro Vieira falando hoje sobre o que está acontecendo, ele falou assim, nós somos o país que nós temos ex-presidente da República presidiário, nós temos deputados presidiários, senadores presidiários, governadores presidiários, prefeitos presidiários. E por aí vai. Aí ele virou e falou assim, e nós, pelo que está se avizinhando, ministro do Supremo presidiário. Quer dizer, olha o ponto que nós chegamos. O cara pega jatinho é do advogado. Gente, é o fundo do poço. Eu acho que a tendência agora, tomara, né? Se chegou no fundo, é só subir, mas suba logo. É ridículo. E aí fala, o ministro quer fazer um código de conduta. Eu me pergunto, para que serve a LOMAN, a Lei de Orgânica da Magistratura? Então, né? Oi. Quer dizer, código de conduta é tão assustador, né, o que está acontecendo. E pior é a previsão, né? Eu não acho que isso vai melhorar tão rápido. Não vai. Eu acho que vai piorar muito ainda até que a gente consiga chegar num outro lugar. Mas vamos lá, né? O Lucas já tá dando um oi aqui pra gente. O Lucas, ele é o que me manda parar, gente. Não sou eu que quero parar, tá? É o Lucas. Helder, sempre no final a gente pede pro nosso convidado trazer alguma frase, alguma coisa que você queira deixar aí pro público e as suas redes sociais para você divulgar seu trabalho e tudo mais. Eu tenho uma frase que eu gosto, adoro, assim, é de uma escritora britânica que na época as mulheres não podiam escrever. Então ela tinha um pseudônimo, ela assinava como George Eliot. E a frase, para mim, ela é da minha vida, ela guia a minha vida, que é assim, a gente sempre pode ser aquilo que a gente deveria ter sido. Olha aí. A gente sempre pode ser aquilo que a gente poderia ter sido. Olha. Entendeu? Então, assim, porque assim, aquela coisa de o que eu queria ter sido, hoje sou. Então, é basicamente isso, né? E rede social, facinho, @doutor.dr, né? dr.heldercaldeira no Instagram. Junto, tá? Tudo junto. Helder com H. Isso, com H. E se achar, só jogar também no Google, que é facinho, vai aparecer rede social. Tá aqui, ó. Olha, tem até ele novinho aqui, ó. É você? Tem. Olha, moreninha sou eu aqui na do Record. Lado. Rapaz, olha como... Sou eu na Record. Olha a diferença. Até o símbolo da Record era diferente, olha lá. Não parece muito você, sabia? Olha que coisa. Parece que seus olhos hoje são maiores. Não parece muito você, não. A gente envelhece, Patrícia. Para! Para de falhar. Envelhecer. A gente envelhece, Ai, não tem triste. jeito. Essa foto aí deve ter, sei lá, 20 anos. Ai, Jesus. A gente melhora quando envelhece, viu? Tomara. Isso aí. Tô esperando. Bom, gente, muito obrigada pela audiência. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, gente.